Então, olá para todos, sejam bem-vindos aqui à nossa charla. Hoje nós vamos conversar com o professor Luiz Henrique Dias, que está nos acompanhando aqui no Fórum Permanente das Árvores esses últimos dias e fez uma apresentação muito bacana ontem e a gente hoje vai conversar um pouquinho sobre essa mesma temática, que é a questão da gestão das cidades e a arborização. Eu sou a professora Luciana Ribeiro, trabalho aqui na UNILA, no ciclo comum, no mestrado de Políticas Públicas e no curso de Filosofia. Tenho trabalhado com a pesquisa nessa área de gestão e educação ambiental e hoje, então, vamos entrar com esse enfoque da arborização. Então, Luiz, muito bem-vindo, obrigada por estar aqui conosco. Se apresenta aí para o pessoal. Bom, primeiro eu agradeço essa oportunidade de estar conversando e dialogando com a professora sobre esse tema que é um tema muito importante para a nossa cidade e para a urbanidade de Foz do Iguaçu. Eu sou Luiz Henrique Dias, eu sou professor, sou da área também de gestão pública, atuo, no coletivo de cidadania aqui de Foz do Iguaçu e venho trazendo as discussões de direito à cidade e de direito à cidadania ao longo aí dos meus dias. Então, já que direito à cidadania, é a questão, será que você poderia explicar para as pessoas um pouco o que é o direito à cidadania e que relação isso pode ter com a vegetação? Sim, bom, na verdade o Brasil, na sua Constituição, ele tem um estatuto, que foi emendado à Constituição, que é o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade garante que as pessoas têm uma série de direitos à urbanidade, e um desses direitos é também o direito ao meio ambiente, é também o direito a uma cidade organizada, a uma cidade adequada para se viver, em condições de saúde, em condições de mobilidade, em condições de justiça social. Então, o direito à cidade pressupõe, inclusive, o direito a você ter uma sombra, o direito a você ter uma árvore, uma arborização que é bonita, que é agradável e, ao mesmo tempo, nos protege. Afinal de contas, quem não, ao andar na rua, no grande calor de Foz do Iguaçu, durante alguns meses do ano, não procura sombra. Quem, ao estacionar o seu carro, não procura uma sombra. Quem, para se proteger do sol, não procura uma sombra. Então, as árvores cumprem esse papel de, naturalmente, produzir sombras. E, ao mesmo tempo, elas ajudam tanto na direção dos ventos, elas ajudam tanto na questão da umidade, de melhorar um pouco a qualidade do ar. Embaixo de uma árvore adulta, a temperatura pode ser até 4 graus menor do que fora daquela árvore. Isso quer dizer que ela cria microclimas que podem melhorar a nossa qualidade de vida e a nossa experiência urbana. Uhum. E além da questão do conforto térmico, também tem aí a função ecológica da árvore, a função climática. Você enfatizou a temperatura bem bacana. E eu já vi até a situação assim, dos carros pararem a uma distância do sinal, porque tem sol na frente, tem sombra onde eles pararam. Isso aqui em Foz, Isso acontece. E acontece porque as temperaturas são muito altas aqui. Nós vemos uma cidade, só quem vive ou viveu em Foz do Iguaçu sabe o que é sentir o calor no lombo que a gente sente aqui, E a professora tratou de uma questão que é a questão ecológica. Essas árvores também, elas criam verdadeiros corredores de biodiversidade na cidade, que podem, inclusive, interligar áreas de mata em que animais ou pássaros podem circular, os pássaros podem fazer seus ninhos, os insetos podem fazer seus processos, Então, uma cidade como um todo, ambientalmente sustentável, valoriza a sua vegetação, e valoriza a sua vegetação adequada, a sua vegetação que é da região, que é adaptada ao clima e que melhora muito a nossa qualidade de vida. Então, nesse sentido, como você acha que o poder público, as universidades, outras instituições de ensino, a própria população podem estar em diálogo, podem estar articulados para que a gente tenha, de fato, uma vegetação saudável e adequada na cidade? Professor, eu acredito muito que vai chegar um dia em que nós não teremos mais entes isolados. Hoje o que eu percebo é que o poder público está muito distante da universidade e está muito distante da população. Para que isso possa melhorar, a gente precisa que os gestores das cidades brasileiras tenham a humildade de entender que eles são gestores, que eles fazem
a gestão de uma cidade, o poder executivo da cidade, mas quem precisa, isso inclusive o Estatuto da Cidade diz, quem precisa dar as rédeas do caminho do desenvolvimento é a sociedade. Muitas vezes, a universidade, ela tem pesquisadores, ela tem professores, tem alunos que fazem sua iniciação científica, seus projetos de extensão, e tem soluções que os gestores públicos não imaginam. Eles não sabem o que tem dentro da universidade, mesmo quando eles vieram de ambientes acadêmicos. Então, dialogar com as universidades é fundamental. Dá um exemplo de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu nós temos 3 escolas de arquitetura e urbanismo. Nós temos 2 escolas de técnico e meio ambiente. Nós temos os cursos na área de ciências biológicas, ciências da natureza, as engenharias, os cursos de turismo, de guia de turismo. E você tem, no caso da Unila aqui, até um doutorado em energias renováveis que, de certa forma, é transversal com a cidade em si, com as cidades inteligentes. Até teve uma tese há pouco tempo. Ou seja, a gente precisa que o poder público olhe para as universidades com um olhar mais de cooperação. Além disso, é preciso que se ouça a população. Nós temos que pensar, por exemplo, em conselhos que sejam conselhos deliberativos. E esses conselhos, hoje os conselhos em Foz do Iguaçu e na maioria das cidades, eles são formados assim, poder público, mas algumas entidades que se autoproclamam sociedade civil. Quando, na verdade, a sociedade civil é o povo é o CPF, não é o CNPJ. Então, nós precisamos ter conselhos com pessoas eleitas, que representam verdadeiramente a população e que possam deliberar sobre aqueles assuntos que são de importância para a nossa cidade. Como você acha que poderia ser essa inclusão do cidadão, o CPF, Sim. nos conselhos? Bom, na verdade, assim, os conselhos existem. O próprio Estatuto da Cidade pede para que os conselhos existam. Nós temos mecanismos como orçamentos participativos, Conselho de Saúde, Conselho do Meio Ambiente, Conselho de Educação, mas nós precisamos que o poder público empodere os conselhos. Nós precisamos que o poder público não perceba os conselhos como problema, como gente chata que vai lá para reclamar. Na verdade, os conselhos eles têm que discutirem, eles precisam discutir para chegar nos resultados que possam ser executados pela cidade. Então, eu acho que o que os governos precisam fazer é empoderar os conselhos. O empoderamento dos conselhos, dando estrutura, garantindo as reuniões, garantindo horário de participação adequado para que as pessoas possam participar. Muitas vezes transporte, porque às vezes tem um conselheiro, uma conselheira que mora numa região que tem dificuldade de locomoção, seja financeira, seja de próprio equipamento de locomoção. Então tem que dar condições para que as pessoas participem dos conselhos. E a população sabe o que é melhor para ela. Não adianta uma pessoa que não anda de ônibus dizer como que o ônibus tem que ser bom. E não adianta uma pessoa que não anda pela cidade dizer como é que a arborização tem que ser. A arborização precisa ser. Quem tem poder para falar como é que tem que ser a arborização da cidade são os biólogos, os engenheiros agrônomos, que entendem das plantas, e a população que usa. Quem não está nesse meio não tem lugar de fala. E aí o que a gente tem de política pública para lidar com isso é o plano de arborização, né? Todo município tem que ter um plano de arborização que poderia, inclusive, né, ser feito dessa forma, ouvindo a população, Sim. incluindo espécies que as pessoas têm familiaridade, que elas têm apreço, que isso ajuda também a conservar, né? E em colaboração técnica com instituições capazes Sim. de fazer isso, né? Porque se a gente for depender única e exclusivamente do quadro técnico disponível, de modo geral, né, no poder público, nem sempre vai haver esse tempo, essa disponibilidade, essa prioridade, essa capacidade, né? Então, fiquei pensando aí, enquanto você falava, né, do ouvir os técnicos e ouvir a população. Por exemplo, para o nosso plano de arborização, isso poderia ser feito. O plano de arborização, os planos de arborização, tais quais outros planos, como o plano de resíduos sólidos e o próprio plano diretor, eles são feitos pelos municípios, na verdade, porque a legislação obriga. Se não fizer, não vai receber fundo de participação do município. Se não fizer, vão sofrer sanções. Então, eles fazem a toque de caixa, fazem de qualquer jeito e muitas vezes não colocam em prática. Então, é preciso que a gente pense em planos diretor participativo e estratégico. Como que a população quer a cidade para daqui a 20 anos? O plano de arborização ele tem que ser participativo e estratégico. Como nós pensamos, ainda mais árvore que demora para crescer, como nós pensamos a arborização das cidades
para daqui a 20 anos. Os planos precisam ser participativos e estratégicos. Fazer plano só para cumprir burocracia de legislação pode parecer uma solução rápida, mas depois você percebe que você vai ficar fazendo retrabalho, você vai ter que refazer o plano, você vai ter problema com o Ministério Público, você vai ter problema com a sociedade. Então é preciso que você faça bem feito. Quando a gente faz bem feito, a gente não tem retrabalho. Quando a gente não tem retrabalho, a gente tem economia de recurso público. E o recurso público que sobra pode ser aplicado em outras áreas. E não corre o risco também de ter equívocos, né? No caso aí da arborização, como, por exemplo, plantar pinos, eucalipto e outras árvores que elas são economicamente interessantes, mas podem acabar trazendo aqui aquela cara de deserto verde, né? E são feias, né? Eu tenho a impressão que são árvores feias, que não dialogam. Porque cada região tem a sua cara, a sua característica. Quando você vai no Planalto Central, tem uma vegetação. Quando você vem em região de Mata Atlântica, Mata Subtropical úmida e tudo mais, você tem as caras, né? Tem aquele perfil. Então, você tem que ter uma arborização que dialogue com a cidade que você tem, que dialogue com a região que você mora, com o clima que você é submetido ao longo do ano. Eu acho que a cidade tem que ter esse diálogo, para a gente poder pertencer. Porque senão fica tudo muito igual, né? Se você faz uma arborização... fica muito igual. E o que difere Foz do Iguaçu de outras cidades, e outras cidades de Foz do Iguaçu, é justamente as singularidades, né? E aí, nesse sentido, Luiz, estou pensando aqui na nossa situação de Foz do Iguaçu, né? Você trouxe a questão do pertencimento, né? Do engajamento. Como que a gente pode envolver mais a população em termos de engajamento, né? Para que a vegetação não só seja mantida, mas seja recuperada? Porque a gente não está falando só de árvore de calçada, né? Tem os bosques, tem esses fragmentos que têm sido, vamos dizer... atropelados? Sim, na verdade, o que eu penso? E acho que o grande desafio é cultural. Nós temos uma sociedade que se desenvolveu com a narrativa, ou sobre a narrativa, de que a árvore atrapalha, que a árvore prejudica, que a árvore faz sujeira, que a árvore cai em cima de carro, que a árvore cai em cima de fio. E automaticamente a gente acaba se pautando por isso. Então, assim, por exemplo, a poda da companhia de eletricidade. Como que ela faz a poda? Ela faz a poda na lógica do fio, não na lógica da árvore. Né? Então, por exemplo, uma coisa que pode ser feita, e eu sempre defendo isso, é soterramento de cabo. A gente precisa soterrar cabo, não dá mais, além de ser muito feio esses postes com fio para todo lado, a gente tem o problema da arborização, tem vários problemas de manutenção, de segurança e tudo mais. Mas falando da população especificamente, eu acho que a mudança cultural é importante. E essa mudança cultural se faz lá na escola. A criança precisa entender que a árvore é também um equipamento público, é também um equipamento urbano, é também um equipamento ecológico. E a partir disso, né, olhando, e até peço desculpas por usar esse termo equipamento, porque eu estou tratando de seres vivos, mas muitas vezes com o poder público você tem que ir na lógica do pragmatismo. Eles têm que pensar que precisam cuidar das árvores como cuida de qualquer outra parte da cidade, porque elas fazem parte da cidade, como cuida também das pessoas. Então eu acho que é preciso se mudar essa cultura. Além disso, fala-se muito aqui em Foz da especulação imobiliária. Os caras fazem loteamento e derrubam várias árvores. Mas as pessoas da iniciativa privada têm uma lógica de lucro. E no direito privado, você pode fazer tudo aquilo que a lei não te proíbe. Então, se a pessoa está cortando árvore, de certa forma, porque alguém não proibiu. Não que alguém permitiu, não necessariamente alguém permitiu, mas alguém não proibiu. Então, é preciso que a legislação seja mais dura, que o plano diretor atue de forma mais clara, para que as pessoas, quando vão fazer os seus empreendimentos imobiliários, já sabem que tem que se enquadrar em regras. Uma pessoa que vai trabalhar com logística internacional, ela sabe que ela tem que preencher os documentos para poder exportar. Uma pessoa que vai vender para o serviço para o poder público, uma empresa, ela sabe que tem regras de licitação. Então, uma empresa ou uma incorporadora que vai fazer um loteamento, ela sabe que tem regras, ela consulta as regras e tenta cumprir. Se a legislação é muito frouxa, de certa forma, ou se a fiscalização é muito amena, a pessoa vai cortar a árvore. Então é necessário que a gente tenha essa consciência, mas essa consciência é cultural. Eu acho que, respondendo a tua pergunta, onde que a gente resolve? É na escola. E é com os pequenininhos, porque os grandes já aprenderam com o pai que a árvore dá trabalho. Mas isso aí é bem complexo, né? Porque, enfim,
Os pequenos vão levar isso para casa e algumas famílias vão acolher, outras famílias vão ridicularizar, outras famílias vão punir, porque criança não tem necessariamente o mesmo respeito que um adulto tem, né? Então, eu concordo com você que criança precisa ser sensibilizada, mas eu não abriria a mão da sensibilização dos adultos, né? Da mudança de cultura entre os adultos. A gente tem tanta campanha midiática para tanta coisa que envolve mudança de comportamento, por que não sobre essas questões que têm a ver com a nossa saúde? Porque aí, ouvindo você, eu fico pensando assim, ó, árvore é um patrimônio público. Essa mentalidade é que não está instalada aqui, mas tem cidades que têm isso, no Brasil e fora do Brasil. Então, por exemplo, um loteamento, por que ele vai desmatar? Porque ele imagina que isso valoriza o terreno para vender, porque vai ter mais espaço para construir. E já em outros lugares se diz o contrário. Olha, compra aqui que tem um monte de mato. Sim. E isso aqui tem muito mais valor. E aí a construção, a arquitetura vai incluir a vegetação organicamente na obra. Não é uma coisa ou outra coisa, né? É uma coisa com outra coisa. E aí acho que isso também tem muito a ver com a questão da gestão. Porque as pessoas olham nessa mesma mentalidade para a vegetação como se fosse um empecilho. Um entrave para a construção. Um entrave para a construção de rua, de praça, de shopping, de condomínio, seja lá do que for, né? Dos equipamentos urbanos aí. Quando a vegetação poderia estar incluída em tudo isso. E como que você vê essa questão do planejamento urbano inclusivo, mais a mentalidade dos políticos e dos empreendedores? Como que a gente pode mexer nisso? Olha, eu incluo também a mentalidade das próprias pessoas que fazem projetos, das pessoas que não incluem, que fazem um projeto mais biofílico, um projeto que dialogue mais com a natureza. Mas eu acho que a mudança cultural, ela precisa acontecer. A gente não consegue, tudo vai ser paliativo se a gente não conseguir, de certa forma, agir na cultura. Seja com as crianças, como eu citei, seja com os adultos, como você citou, mas também com os gestores. É preciso que a gente tenha cuidado na formação desses gestores públicos, para que eles sejam gestores que tratem de interesses coletivos. Eu acho que cuidar de interesse coletivo é o caminho. E eu acrescento uma questão a mais. Nós temos os conselhos, como o Conselho de Meio Ambiente, ele precisa ser mais fortalecido. Ele precisa ser mais atuante e mais fiscalizador, inclusive em relação às legislações. Eu estava ouvindo no nosso fórum o representante da prefeitura sobre isso. Ele falou, não, nós já estamos com o plano em andamento aí, está quase pronto. Aí eu fiquei pensando, mas onde que teve esse plano? Ninguém ouviu falar. Não, é o edital para licitação. Então assim, tem que ser um pouco mais, não digo nem transparente, mas mais participativo. A gente tem que poder participar desses processos. É até cultural, é até educacional, pedagógico, um monte de alunos nas universidades que poderiam estar participando, audiências públicas de verdade, não audiências que só político fala, audiências que a população possa falar, para que possa não dar a voz, mas amplificar a voz das pessoas que estão sofrendo com várias questões da cidade, inclusive a questão da arborização. Luiz, você tem 2 conceitos aí que dialogam super bem com isso. Conta pra gente aí. A gente tem defendido primeiro uma lógica de Estado. A gente tem que pensar no Estado como empreendedor, né? O Estado como empreendedor, que é um movimento que vem acontecendo no mundo aí, percebe que se o Estado não tomar frente das ações, ele não empreender nesse sentido, né, não inovar nesse sentido, ninguém vai fazer. Por quê? Porque a iniciativa privada e as pessoas elas vão atrás do Estado. Né? A lógica de que o Estado tem que estar ausente só gera esse mundo que a gente está vendo. A gente precisa de um Estado que faça inovação, que faça investimentos. Por exemplo, eu dei o exemplo do soterramento de cabos, de fios. A gente não pode esperar que as empresas vão soterrar os fios. É preciso que o Estado vá lá e faça uma ação concreta de soterramento de fio, de mudança de viário, de plano diretor. Então o Estado precisa empreender. Os gestores públicos, eles precisam ter um espírito empreendedor, mas não empreendedor de abrir uma banquinha de cachorro-quente. Empreendedor no sentido de olhar para o futuro e inovar. E o segundo conceito que a gente vem trabalhando aí é o ESG urbano. ESG é uma sigla que circula muito no mundo business, né?
que diz respeito a meio ambiente, responsabilidade social e governança, transparência. Mas ela tem que ser aplicada no serviço público também, tem que ser aplicada na gestão da cidade. Então, o ESG urbano é você tratar a cidade de forma ambientalmente correta, de forma socialmente justa e de forma ética, transparente. E quando eu falo em ética e transparente, eu retomo a minha fala dos conselhos. A melhor maneira de um gestor público acertar mais é ele dividir a decisão. Porque quanto mais gente decidir, você dilui a possibilidade do erro, porque o erro muitas vezes é do raciocínio humano. Então, quanto mais gente pensando, com seus saberes, com as suas expertises, com sua cultura, com seus conhecimentos, sejam eles acadêmicos ou adquiridos ao longo da vida, quanto mais gente pensando, mais chance você tem de errar menos. Acertar 100% a gente nunca espera, mas errar menos. Então, eu acho que o ESG urbano é isso, é uma cidade ambientalmente sustentável, socialmente justa e eticamente governada. Perfeito. Então, só quero te agradecer aí pela contribuição, pela nossa rápida interlocução aqui hoje. Te convidar a voltar outras vezes aqui na charla conosco e convidar vocês que assistiram a participarem dos nossos monitoramentos participativos das políticas públicas ambientais de Foz.